Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio dessa sexta-feira, dia 18 de junho de 2021, 11ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica, deixa eu ver aqui, é a verde, tá? E o santo desse dia é São Gregório João Barrarigo. É isso? É que pra piorar ainda eu tô naquela fase Barbarigo. São Gregório João Barbarigo. Eu não tô conseguindo mais enxergar. Tem que trocar meus óculos para umas multifocais. Muito bem. Primeira etapa do áudio, geralmente eu falo aquelas coisinhas, né, que incomodam as pessoas. E eu vou inverter. Eu vou colocar o terceiro momento, que é a leitura do livro do Sr. Scott Hahn. Eu tô no livro do Scott Hahn, tá? Acho que é o quarto dia já que eu tô com esse livro Salve Santa Rainha, Mãe de Deus na Palavra de Deus, editora Cleófas. Eu falei que eu ia ler ontem eu fiquei de ler um parágrafo, acabei lendo uns 5, mas é para poder entender melhor. E para puxar esse gancho, né, se você tem me acompanhado desde ontem, no terceiro momento, quer dizer, na finalização da liturgia da palavra, tem um parágrafo aqui muito bacana que o próprio Scott Hahn diz: o papel de Nossa Senhora no plano salvífico de Deus, mãe, não é apenas um substantivo, mas é uma função, uma ação, uma função ativa. Aí eu queria trazer um outro assunto aqui também. Além de ler já um parágrafo, 2, aqui desse livro, é só um petisco, porque aí eu vou parar já. Provavelmente hoje já termino esse livro. Não falo mais dele porque não é legal eu ficar reproduzindo partes do livro. Ou seja, eu quero mais é que você vá lá comprar o livro. Não, eu não vou receber nenhuma promotion da editora Cleófas, tá, gente? Eu faço totalmente de graça. Por quê? Porque quando o material é bom tem que ser divulgado mesmo. Né? Eu ia falar uma outra coisa, mas eu não vou falar porque, infelizmente, eu posso prejudicar um grupo inteiro no Telegram. Eu ia falar um negócio, mas deixa quieto. Então o que eu ia falar assim? Muito bem, já que ser mãe é uma função ativa, tá? Para você que tá me ouvindo, que de repente é solteiro, casado, casada, sem filhos, ou você que reza, por algum motivo reza para um padre, ou vários padres. Pode ser para o padre Marcelo Rossi, Monsenhor Jonas Abib, padre Manzotti, padre Paulo Ricardo, não importa. Você reza para um padre em específico, ou alguns padres, ou para uma classe sacerdotal inteira. Para o Papa Francisco também. O problema é esse, eu não lembro o artigo, não é um artigo, é um vídeo do padre Paulo Ricardo, que é rezar pelos padres, geralmente mulheres, né? Mulheres que... geralmente as mulheres rezam mais, né? Pegam no terço e vão firme. E ele comentou essa questão de orar para a classe sacerdotal sendo mãe de padre postiça. Não falou desses termos mãe de padre, ele falou mãe de padre, mas não falou postiça. Postiça sou eu que estou colocando aqui. Mas você que reza para algum padre, você mocinha, e até você rapaz, né? Em qualquer condição que você esteja, pode ser aquele padre que você não gosta, o padre que você gosta muito, não tem problema. O importante é você rezar por algum padre, preferencialmente da sua paróquia, ou dos padres que fizeram parte da sua vida. Eu já tenho padre que infelizmente já faleceu, e era padre que eu lembro até hoje, né? Na minha época de catequese, padre Constâncio, aqui na Nossa Senhora da Paz, falecido já. Mas assim, por que rezar para esses padres e por que ser mãe de padre? Mesmo você sendo homem, né? Então pai de padre, pronto, para não ofender. Gente, se nas palavras do Sr. Scott Hahn, Nossa Senhora, ela não é um substantivo, ela não foi só a mãe do Salvador, e não é apenas nossa mãe como substantivo, como a nossa mãe, mas sim é uma função ativa, então seja um mediador, um intercessor ou intercessora por alguém. Independente se é padre, independente se é uma pessoa comum, independente se é um pecador muito gravíssimo, um pecado mortal. Quando a gente reza por alguém, a gente é efetivamente filiado, literalmente filiado àquela pessoa.
por ódio ou por amor, tá? Mas sendo sacrifício. Quando falo amor é gostar, né? É o gostar, é o afeto. Mas mesmo no desafeto, a gente precisa também ter o sacrifício amoroso como Cristo na cruz. Tá? Então é só ficar a dica, porque eu achei muito bacana o que eu li. Eu mesmo, na verdade, assim, esse livro é a primeira vez que eu estou abrindo ele. Eu faço isso também por mim. Quando eu leio alguns parágrafos, é para que eu também possa me animar a ler esse tipo de material. Mas eu quero compartilhar. Eu sou uma pessoa que, né, assim como tem a campanha do cobertor, a campanha do alimento, a campanha do dízimo, a gente tem que compartilhar, né, o que há de melhor na gente. Porque é um dom de Deus. Por mais que seja um dom familiar, um dom aprendido, ou você estimulou, você tem que colocar isso na conta que Deus pensou nisso antes que a gente. Né? Então é um dom de Deus. Então faça o melhor que você puder. E seja mãe também. Né? Ser mãe não é só ser substantivo, é uma função ativa. Ou seja, todo mundo pode ser mãe, pode ser pai. Né? Muito bem, então, como eu falei, o terceiro momento vai pular aqui no primeiro. Eu vou ler um trecho do livro Salve Santa Rainha, do Sr. Scott Hahn, da editora Cleófas, que infelizmente ele está com um problema aqui na parte de digitação e na parte de, como é que se diz? Não é supervisão, é revisão. Está com um problema grave aqui, mas mesmo assim não tirou o brilho do livro, tá? Muito bem, tem um subcapítulo chamado Paizinho, não Alá. Eis a diferença essencial no cristianismo. Não é porque os cristãos creem em um único Deus. Afinal, existem 3 grandes religiões monoteístas na Terra. O que distingue o cristianismo é que os cristãos se atrevem a chamar a Deus de Pai. No antigo Israel, o povo da aliança falou da paternidade de Deus, mas principalmente num senso metafórico. Ele foi pai para o povo, porque cuidava deles e os guiava através dos perigos. Mas somente o cristianismo pode chamar a Deus de Pai, porque só através da nova aliança Deus se revelou como Pai de toda a eternidade. A doutrina de Deus Pai exige a revelação da Trindade, porque Deus só pode ser um Pai eterno se houver com ele um Filho eterno. O judaísmo é nobre porque leva os que creem a ser bons servos de Deus. Já a palavra Islã literalmente significa submissão a Alá. O cristianismo, porém, não consiste em servilismo, nem numa mera submissão. O cristianismo consiste no amor de filiação, no amor do Filho eterno para com o Pai, o amor divino do qual participamos. E um filho amoroso serve melhor do que o mais disposto escravo fiel. Ainda irei mais longe ao afirmar que esta filiação amorosa só é possível quando os que creem realmente se apegam à autêntica compreensão católica do Evangelho. Em seu livro de entrevistas, Cruzando o Limiar da Esperança, o Papa João Paulo II falou sobre o que acontece quando os cristãos pecam, ou de outra forma, quando perdem o sentido da filiação divina. Tentativas do pecado original, então, para abolir a paternidade, destruindo seus raios que permeiam o mundo criado, colocando em dúvida a verdade sobre Deus, que é amor, e deixando o homem apenas com o sentido de relacionamento senhor-escravo. Eu acredito que a relação senhor-escravo, ou, como prefiro pensar a respeito, o relacionamento patrão-trabalhador, é bem profunda no cristianismo de hoje. Quais seriam, então, os sinais de alerta aos fiéis? Tais fiéis colocarem somente a face de Deus, mas não conseguem nunca lhe dizer o que realmente pensam. Esses fiéis têm o que chamam de uma relação pessoal com Deus, mas não conseguem lhe fazer perguntas difíceis. Eles falam da soberania de Deus, mas sofrem com ressentimentos diante de seus pedidos a Deus. Procuram cumprir os mandamentos de forma escrupulosa, mas não conseguem sentir uma relação familiar com o Pai, com sua igreja ou com sua mãe. Aqui é Mãe Nossa Senhora, ou Mãe Igreja. Agindo assim, como podem fazer seus pedidos a Deus, como Jesus nos disse para fazer, chamando Deus de Abá, Papai? Aqui vou fechar aqui a leitura, tá? Muito bem. O que eu posso estar falando também é interessante, né? Porque essa parte, a gente está falando Nossa Senhora, mas ele abre um caminho para a questão, a nossa relação com o Pai Eterno. O que eu já vi dos pregadores, dentro da Canção Nova, principalmente, não vou me lembrar qual pregação e de quem foi que falou, se a gente não tem um bom relacionamento com os nossos pais terrenos, a gente vai ter dificuldades em nos relacionarmos com o Pai Todo-Poderoso e até com Nossa Senhora e até com Jesus. Porque veja bem, a Santíssima Trindade e a família de Nazaré representam aquilo que Deus quer que vivamos aqui na terra e no céu, penso eu, na minha humilde concepção, tá?
A Santíssima Trindade, como diz alguns padres, é uma comunidade, é uma mini comunidade. E a Sagrada Família de Nazaré é uma comunidade. A família que, diante de algumas questões humanas, é pensada e criada no amor de Deus, no coração de Deus, a família de Nazaré. E ela tem que ser nosso espelho, né? Mas o que acontece com nossas famílias aqui na realidade da vida? Muitas vezes não tem o pai. Hoje em dia já tem o caso de mãe que abandona o filho por conta da droga. Pais que estupram seus filhos, e aí vai tanto o pai ou o padrasto, ou a mãe ou a madrasta. Sim, porque tem casos assim também. Isso é notícia diária, né? Órfãos que têm um pai e uma mãe no registro civil, na certidão de nascimento, mas que são pessoas que são estranhas morando juntas. E isso vai desde o lado pobrinho, que é mais raro, tá? Porque geralmente o mais pobre, que por mais que tenha bastante filhos, eles ainda são mais família do que muita gente que tem 1 ou 2 filhos em seus grandes apartamentos, com suas grandes profissões, mas que no fundo são um bando de estranhos. Eu estou falando de testemunho de causa, de ter visto mesmo e ouvido. Então, quem já sabe, né? Meu último trabalho foi numa livraria de psicologia. Vinha muitos psicólogos lá, lógico, né? A nossa clientela. Uma vez chegou uma psicóloga, pensa numa psicóloga carregando o mundo nas costas, parecia o São Cristóvão. Cansada, falando pra mim, o que você tem de joguinho para ajudar um adolescente a falar comigo e se abrir? Olha só, eu falei assim, bom, eu fui mostrando, aí eu tive que perguntar, fazer, olha, psicóloga, a senhora dá cognitivo comportamental, tá, isso eu já entendi. Mas, mais ou menos, você pode me explicar o caso sem falar muito em detalhes? Só fala assim por cima o que está acontecendo para poder entender e poder te orientar, né? Porque eu tinha uma gama de jogos lá, eu não, né? O patrão lá. Uma gama de jogos da terapia cognitiva comportamental, livros joguinhos, joguinhos mesmo de tabuleiro, cartas terapêuticas, livros para orientar. Aí ela falou o caso assim, diz que tinha um menino, adolescente, e falou assim, os pais dessa criatura, bem assim, os pais dessa criatura me jogam o piá lá, todo remelento, sem café tomado, com cara de sono, diz que tem que fazer psicologia, porque o piá não se abre com eles, e eu tô tentando criar confiança, tô tentando entrar, tipo, na muralha que o piá se criou em cima, em torno de si, e o problema é que os pais dizem que não conseguem nem ter uma conversa decente, não se conversam nem na hora das refeições. Hoje, 2021, eu poderia pensar em outra coisa, que esse menino é autista, ele talvez seja dentro do espectro autista, mas é necessário que a família inteira faça a psicologia junto, porque existe a psicologia, terapia cognitiva, terapia familiar, né? Tem que ser todo mundo junto. Até psicodrama resolveria a situação. Psicodrama é outra linha da psicologia que lida com teatro. Não vou conseguir falar, mas você já entendeu, né? Lida com teatro. Transforma a almofadinha como o pai e a mãe, essas coisas assim. Quem fez psicodrama sabe. Eu também vendia material a respeito. Hoje eu viria isso. Mas eu acredito que ali existe alguma mentira muito grande dentro dessa... Não que eu seja psicóloga, né? Mas só de ver o sofrimento da terapeuta por ela não conseguir nem realizar o trabalho e ela sentindo mal porque está recebendo por um trabalho que ela não está concretizando, porque a pessoa é honesta, né? A pessoa está sofrendo porque estou recebendo. Porque se fosse uma pessoa inescrupulosa, estou recebendo mesmo, dane-se essa família aí. Entendeu? Tem terapeuta que é assim também. Mas não, ela estava com o sentido pô, eu quero trabalhar, eu preciso avançar na muralha que o piá se fechou. Então, quando eu falo que as famílias estão sendo estranhas dentro de si mesmas, isso é real, muito real. Quer ver outra situação que eu já peguei aí antes de trabalhar nessa livraria? Eu fazia também eventos numa editora didática, e eu fui no Colégio Marista.
E o motorista, porque a gente desmontou todo, era o fim da feira mesmo, acabou tudo. Eu tinha que desmontar tudo. Foi 3 dias de feira, alucinante. E nós desmontando tudo, era eu e mais 2 colegas lá, ou eu e uma colega, não lembro. E tínhamos que esperar o motorista para recolher todas aquelas caixas de livro, porque a gente tinha que encaixotar tudo, desmontar todas as estruturas metálicas lá das estantes. E esperando. E o rapaz não chegava nunca, gente. Já era praticamente... Que horas aquilo? Terminou a feira às 5 horas, bateu o sinal, todo mundo tinha que ir embora. E aquele colégio era interessante, porque, nossa, gente, o estacionamento deles parecia o aeroporto. Era um tal de carro, entrava a criança, fechava a criança no carro e partia, sabe? Era um negócio alucinante. Mas é uma escola bem boa. Aí ficou um piá. Das 5 até acho que umas quase 7 horas da noite esperando pra virem buscar a gente. Ficamos lá esperando. Deu tempo de encaixotar tudo. E aí um piá ficou conversando com a gente. Piazinho de 13 anos. E falando. E ele ficou por último. Eu fiquei olhando. Aí chegou uma hora. Porque assim, como a gente tá trabalhando, a gente não ia voltar mais lá. Então não tem problema. 8 horas, saindo 8 horas e tudo. Até o vigia do colégio, a gente pediu, por favor, espera mais um pouquinho. Porque eu acho que atrasou, pegou trânsito, aconteceu alguma coisa, porque era um bairro bem distante, né? Não, tudo bem, estamos aqui, a gente fica tranquilo, é fim de feira, né? A gente espera, fica tranquilo. Aí, e o piá lá. Aí chegou uma hora que eu e a colega perguntamos, mas teu pai faz o quê? E contou tudo da vida dele. Ah, meu pai é advogado, muito importante, ele vem me buscar. Eu falei, mas escuta, filho, você já tá aqui já desde aquela hora, você já devia estar em casa. Não tem outra pessoa para te buscar? E na época não tinha Uber. Era táxi, né? Não tem Uber. Aí, não, ele demora. Mas é que, pô, meu pai tem outra... Eu sou a segunda... Ele quis dizer assim, que o pai dele já tinha feito família, já era casado com outra pessoa, fez filhos. Ele tinha irmãos com 25 anos, piá de 13. E o pai casou de novo, então ele era fruto de um outro relacionamento. E a vida dele, e se fazendo de difícil, né? Porque sabe aquele piá que no fundo, quer aparecer, bem articulado, né? Pai é advogado, mas no fundo chega em casa, é um nada em casa, né? Não sei se você percebe isso, mas eu fiquei com uma dó daquele piá. E ele falando, eu tava ficando preocupada. Falei, pô, mas gente, tem que buscar essa criança, pelo amor de Deus, né? E o que era? Um colégio pago, colégio de elite. Gente, você que tá reclamando da tua vida, que não tem dinheiro, eu já passei pelas... Assim, não sou rica, né? Mas eu já tive uma fase na minha vida que a gente não chegou a passar fome, mas, gente, não dava nem pra comprar o arroz e o feijão naquela época. Carne, então, não tinha. Só que era um momento, assim, bacana, porque a gente só tinha a gente mesmo. Então a gente brigava, mas também se ajudava, né? E hoje em dia, por mais que a gente tenha coisas, tenha roupa, sei lá, os automóvel da vida e tal, eu ainda sinto falta daquela época que a gente contava piada entre a gente, como irmãos e tudo, não tinha certas interferências, e a gente se dava muito melhor do que hoje. Então, você que reclama da tua vida, tá faltando dinheiro, tá faltando trabalho, você ainda tem sua família. Porque tem gente que tem tudo. Ah, eu tenho uma loja de vinhos. Isso é uma outra pessoa. Eu tenho uma loja de vinhos. Meu filho estuda também num colégio de elite, de freira. Tem um colégio aqui que só vai gente rica. É um colégio de freiras. Inclusive, que também a mensalidade Não tô falando mal das freiras, não. É um ótimo colégio. Mas eu digo assim, o público que é atendido. Não adianta você ter uma loja de vinho, ser enóloga e tudo, ser uma profissional excelente, se você trata o teu filho como um estranho. Tem o filho como, eu sou mãe, só isso. Não é uma boa mãe dentro de casa, é só mãe pra fora. Isso aí é pior do que você fazer caridade, assim, no Instagram, entendeu? Então e fora... Aqui em Curitiba e região metropolitana, o que tem de gente com vida tripla, vocês não têm noção, não é dupla mais, é tripla. Gente que tem amante, pra piorar às vezes o cara é homossexual, tem muito aqui. O cara que é casado, tem filho, casado com mulher, tá? Só que o cara é amante de outro cara.
Ou a mulher também tem amante homem ou amante mulher. O negócio tá tudo virado. Você não tem noção das coisas, sabe, que a gente ouve por aí. E às vezes é noticiado ainda por cima. Porque o cara lá, o amante do cara quis matar a mulher do cara. Olha, contando essa história, eu nem vou entrar nesse detalhe, mas teve um caso absurdo. Nem a família do cidadão acreditou no que estava vendo. Coisas horríveis. Entende? Então, essa questão da família que o Scott Hahn está falando é muito importante. Porque imagine os filhos verem o pai tendo um amante homem. Você acha que é bolinho? Que a pessoa aguenta um negócio desse? Não aguenta. Às vezes meus áudios é meio nível assim, terrífico, né? Mas é a realidade, gente. Eu mesmo acredito no que eu tô vendo, no que eu tô ouvindo todo dia, mas o negócio é assim. É assim. Ou aquele cara que tá sempre cercado de mulher bonita, vai ver o cara... Ele não sabe o que quer. Aí tem umas mulheres homossexuais, né, que falam, eu acho o cúmulo. Eu, pelo menos, tenho minha esposa. Eu já peguei uma moça de uma atendente de lanchonete, que um dia eu conversando assim, falou, eu tenho minha esposa, só que eu acho um absurdo esse povo que é casado, homens, que não assumem a sua identidade sexual e faz um transtorno acontecer. Aí eu pensei, essa moça tem razão, porque assume de uma vez o que você quer da vida. Principalmente na parte sexual. Ou corta. Porque não é porque a gente vive em tempos relativistas que, como diz São Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E nesse não me convém, a gente precisa fazer cortes, renúncias totais. Totais mesmo. Não, eu não quero isso. Não vai fazer bem. Nem que seja, isso ofende ao Senhor Jesus. Pronto. Não sou santo, mas pelo menos eu sei que isso ofende ao Senhor Jesus, ofende aos meus pais, por exemplo. Porque insistir num relacionamento, muitas vezes, que teu pai e tua mãe não tá apoiando. Quer ver? Vou fechar com esse primeiro e terceiro momento. Não teve aquele caso da guria lá com o Nego do Borel? A menina lá, a bonequinha lá? Parecia uma boneca Barbie. O que os pais falavam? Que aí soou como racismo. Larga desse traste. Aí os pais da menina viraram os vilões da coisa, né? Até a hora que o troço reverteu. Reverteu no quê? Que o Nego do Borel batia na guria. E aí veio outro escândalo. A mãe do Nego do Borel bate na neta, né? Entendeu? A tal violência já é comum na família. E aí a guria falando, como é que eu ia sair de um relacionamento se o cara me batia e me ameaçava? Tem que ver o lado dela também, mas por outro lado, por que se envolveu com uma pessoa? Assim. Por que não ouviu os pais antes? Tem muita gente no Instagram, principalmente no Instagram. Eu quero achar meu José, quero achar minha Maria. Eu sigo até um rapaz que é evangélico, chama assim, C.S.Lewis Brasil. Lewis Brasil é tudo junto. Ele é evangélico. Depois eu descobri que ele era evangélico. E nesse Dia dos Namorados, o que teve uma profusão de perguntas e umas afirmativas esquisitas, assim, sobre relacionamento. Gente, vamos parar um pouco, né? A salvação da nossa vida é Cristo, não é um casamento, não é um relacionamento. Às vezes a gente também não está se comportando bem, não está se portando bem, falta modéstia, ou falta gênio também, né? Certo? Pronto, falei. Muito bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fechar com a liturgia de hoje, tá? Vamos rezar uma oração a São José, estamos no ano extraordinário dele. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, para os nossos padres, párocos, sacerdotes, bispos, seminaristas. Para as pessoas que já morreram de coronavírus, pedindo intercessão de Dom Henrique Soares, por todas essas situações. Eu já tô pedindo. Um dia ele vai ser santo, né? Um dia vai ser santo, sim. Então vamos lá.
Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu Deus protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção e implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, o Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta sexta-feira, tá? Dia 18 de junho, a primeira leitura é 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 18, depois do 21 a 30. Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também vou me gloriar. Os que outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como menos sensato digo, ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei uma noite e um dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos. Perigos de rios, perigos de ladrões, perigos de parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu também não seja fraco com ele? Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 33, com o refrão: o Senhor liberta o justo de todas as angústias. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouça os humildes se alegrem. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, foi ouvido e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Evangelho de hoje, Mateus 6, versículos 19 a 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. O evangelho desse 11º domingo do tempo comum, dia 13 de junho, foi Marcos 4, versículos 26 a 34, em que o reino dos céus é comparado a uma semente de mostarda. Pronto, chega. Desejo a todos, depois, deixa eu falar um monte. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, já o início de fim de semana. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Não é momento para festa junina, ainda não é momento de aglomeração. Eu vou ter que contar uma outra coisa. Isso aqui eu posso contar porque acho que a pessoa não vai me ouvir. Eu tenho uns parentes, mas assim, eles são muito família, muito gente boa, são muito queridos, mas eles têm mania de fazer uma aglomeração básica. E eu me irritei um pouco esses tempos, por outras coisas e tal, mas eu fiquei um pouco indignada, porque eles têm parentes aqui em Santa Catarina. Eles não passaram por aqui em Curitiba, mas não tem problema, foi até bom. Eu não ia receber eles. Por mais que esteja vacinado, todo mundo vacinado, não é assim que a coisa acontece, né? Eles foram visitar um povo em Santa Catarina, e Santa Catarina está com um surto grande de Covid-19, gente.
E eles foram lá pro interior do Paraná depois, onde eles moram. Gente, por favor, não seja esse tipo de pessoa. Eu sei que a saudade é grande, eu sei que videoconferência não traz a pessoa mais perto de você, mas se você tem pais, mães, avós, tios de idade, primos, não visite ninguém. Não é porque você tomou a vacina, que a pessoa tomou a vacina, que já dá para ficar saracoteante por aí, tá? Isso foi aqui na parcela da minha parentela. Aí o que eu andei vendo no Facebook? Ai. Por que eu não entro no Facebook? Por que eu tive que criar um perfil só pra notícia? Porque, gente, o meu pessoal tá assim horroroso. A minha ex-colega de faculdade. Eu quero dizer que minha tia, a única irmã do meu pai, morreu. Aí eu nem li direito o negócio. Eu nem quis ler. Deve ter morrido de coronavírus. Por quê? Porque o pai dessa moça morreu de coronavírus. E quem que levou? Um dos filhos. Não sei se foi essa moça ou se foi o irmão dela, mas eu acho que foi o irmão dela. O que adianta ter mestrado, doutorado, se não sabe fazer o cuidado básico? Depois reclama que, morreu fulano, eu tô sem família, eu tô sozinho na vida. Pois é, poderia ter evitado, né? Agora, se você é pregador, você é uma pessoa ministro de Eucaristia, você vai lá, se arrisca. Olha, gente, até São Paulo tá dizendo aqui que me arrisquei um monte, quase morri. Eu falo até do apedrejamento, né? Eu nunca esqueci um fato que ele entrou numa cidade, foi apedrejado, acharam que ele estava morto, jogaram para fora da cidade. Aí ele acordou, voltou, como para dizer assim: peraí que eu não terminei, né? Porque ele está fazendo a obra em Cristo. Agora, se for para fazer saracoteação, ser um ser saracoteante, só porque eu tô com saudade, eu tô com vontade de ver, eu quero me aglomerar no amor, não. Você tá errado. A pessoa tá errada, tá? A pessoa não tem senso. Aí não é nem questão de empatia, acho que é vergonha na cara. A pessoa não tá entendendo que tá uma arma biológica ambulante por aí, né? Certo? Então, assim, se você tá com um caso de uma família, que nem eu, assim, uma pessoa que tá impedindo você de ver o familiar querido, agradeça a Deus, viu? Porque essa pessoa está impedindo da outra morrer. Tá? E fazer aquele buraco de calibre 12 no coração da tua família. Tá? Tem que falar assim mesmo. A gente já sofre. Gente, quem é brasileiro sabe. A gente padece de um monte de coisa ruim que acontece. É desde extorsão, estelionato, até sequestro relâmpago, ou sequestro mais longo. Não é verdade? E não é nem gente rica. É gente que tem só um pouquinho de dinheiro no banco, o cara já sequestra você, bota lá no meio da favelona lá. Ou então acidente de trânsito. E mais o coronavírus. Muitas famílias aí desfalcadas de pai, de mãe, dos dois, dos avós, dos tios, dos filhos. Bebezinhos, nem nasceram, já estão morrendo de coronavírus, né? Então fica o alerta, viu? Se você não tem o ato missionário mesmo, de propagar a palavra, de fazer um serviço de Deus, que nem eu falei, ministro de Eucaristia, às vezes vai visitar a pessoa porque a pessoa realmente está precisada de, nem que seja, sei lá, né? A pessoa está sozinha mesmo, existe a pastoral, sei lá, da pessoa idosa, alguma coisa assim. Cara, se não for para ser isso, não vá. Não faça isso. Festa clandestina piorou. Churrascada da família não tem, não. Nem dá para fazer churrasco, né? Carne tá um absurdo de caro. Gente, eu vou terminando por aqui. Desejo a todos, então, um ótimo dia, uma ótima noite. Não sei que horário, ou ótima tarde também. Não sei que horário que você vai me ouvir, ou se vai me ouvir. Mas eu tenho fé que sim, alguém me ouvirá. Fiquem na paz de Cristo e juízo, pelo amor de Deus, gente. Não é assim, não. Não é pela sua cabeça, não. Tá? Um abraço a todos.